Olá, pessoas! Vamos para a nossa última aula, finalmente, de membros inferiores e acidentes ósseos. Vamos lá, vamos minimizar a tela. Ainda está na tela da última aula dos membros superiores. A gente vai para membros inferiores agora. Então, os membros inferiores a gente vai considerar aqui do osso ilíaco para baixo. O osso ilíaco, ele tem dois lados, a gente tem o osso ilíaco direito e esquerdo, e os dois juntos compõem o quadril. O osso ilíaco, se a gente olhar aqui, para essa outra imagenzinha aqui, tá? A união aqui no meio, entre um osso ilíaco e o outro, a gente vai ter uma articulação. Essa articulação com o sacro também, mesmo ela sendo quase que imóvel, a gente quase não sente a movimentação, mas é uma articulação, tá? E aqui no meio a gente vai ter o osso, pubis, e a gente vai ter a cartilagem púbica também. É muito comum alguns atletas inflamarem essa região. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, desse nosso osso ilíaco? O osso ilíaco, ele tem uma crista, tá? Essa crista tem a inserção de alguns músculos. A crista é toda essa parte superior, então, do osso ilíaco, certo? A gente tem a parte aqui da frente, a gente vai até usar umas siglas agora, tá? Aquele ossinho, quando a gente palpa, na região do quadril, tem dois pontinhos. O de cima é mais fácil, é mais saliente. A pessoa, quanto mais magrinha, mais fácil é da gente palpar. Esse finalzinho, então, dessa crista, a gente vai chamar de crista ilíaca antero-superior. Embaixo, a gente tem a crista ilíaca, aqui embaixo, antero-inferior. Isso na frente, certo? Na parte da frente do osso do quadril. Aí, se a gente olhar na parte de trás do osso do quadril, a gente tem a crista ilíaca antero-posterior, E aqui póstero-superior, póstero-inferior. Então, aqui é a parte da frente que a gente consegue palpar com facilidade e a parte de trás, tá? Então, vamos colocar aqui a sigla, crista, ou espinha, no caso aí tá escrito espinha, tá? Mas em alguns livros a gente chama de crista, por causa dessa voltinha. Crista ilíaca antero-superior, crista ilíaca póstero antero-inferior. Você vai anotar tudo aí. E agora, crista ilíaca póstero-superior, crista ilíaca póstero-inferior. Olha só essa siglazinha aí, Quero que você acompanhe aqui junto comigo. Deixa eu ver, tá muito longe. Agora sim, agora tá mais pertinho. Dá pra ver, tá? Então, vamos lá. Crista ilíaca. O que vai mudar? Anterior e anterior. Só que eu tenho uma anterior que tá em cima e uma anterior que tá embaixo. Aqui, eu tenho a crista ilíaca póstero que tá atrás, póstero que tá atrás. Opa! Superior, aí consegui, superior e inferior. Vamos lá ver de novo. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela de novo aqui, pra gente conseguir enxergar melhor. Vou abrir o slide. Isso. Então, olha lá, crista ilíaca, antero, superior, porque ela tá em cima. E aqui, antero, inferior. Tá? Então, ela tá na frente. O que vai mudar é só o nomezinho de trás. O nomezinho que vem depois. A parte de trás, a gente tem crista ilíaca póstero, porque tá atrás, superior, porque tá em cima, e crista ilíaca póstero, porque tá atrás, e inferior, porque tá embaixo. Ufa, quantas cristas! Mas calma, que não acabou. Um pouquinho mais para baixo, eu tenho a espinha esquiática, certo? E aqui embaixo, eu tenho tuber isquiático. Então, quando eu sento, o ideal é que eu sente em cima dos isquios, Eu falo, senta aí em cima dos isquios. São essas estruturas, esses dois ossinhos que apoiam o osso do quadril. Vamos aumentar outra imagem? Aqui. Então, o osso do quadril, tuber isquiático. Aqui acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, Crista ilíaca, tudo isso aqui,
essa pontinha onde está a seta, crista ilíaca antero-superior, e aqui é de baixo a inferior. E aonde a gente encaixa aqui o fêmur? É esse encaixezinho, tá? É uma cavidade que a gente vai chamar de acetábulo. Ele é bem profundo, então o fêmur, quando encaixa, ele tem uma maior, é mais denso, é mais limitante o movimento. Então, diferente do ombro, o ombro tem uma amplitude de movimento maior porque a cavidade é mais rasa, então a cabeça do húmero consegue se movimentar melhor. Diferente do acetábulo, que encaixa aqui, ó, tá? No fêmur, ele dá uma limitação do movimento, tem um choque ósseo, uma limitação óssea nessa estrutura. Por isso que o movimento é mais limitado e é menor, né? A amplitude de movimento, a ADM, lembra que a gente falou disso? A ADM é menor. Vamos lá, então. Aqui o nosso fêmur, bem bonito. Eu tenho a cabeça do fêmur, que se articula com o acetábulo. Aqui no meio do fêmur, ó, eu tenho a fóvea. É onde a gente vai ter a presença de um ligamento, porque só os músculos, a cápsula, não é suficiente para segurar e coaptar esse encaixe. Então, tem um ligamento que vem bem aqui no meio, tá? Que passa lá e encaixa esse fêmur para ele não soltar na hora da movimentação. Olha só esse colo do fêmur, como é muito maior, né, do que as outras estruturas que a gente estava vendo. Aqui, lembra que eu falei que no húmero a gente tinha o tubérculo? Aqui no fêmur a gente tem o trocânter. O trocânter maior, que é essa estrutura, essa pontinha, e aqui o menor. Para que eu tenho que saber isso? Porque aqui eu vou ter a inserção de músculos do quadríceps, tá? Músculos que vão ajudar na flexão, na abdução e na adução, certo? Então, eu preciso saber exatamente quais são os músculos que saem, mas isso é lá mais pra frente. E se a gente olhar a parte mais distal, aqui, ó, como que eu vou saber o que é medial e o que é lateral? Porque eu vou olhar sempre a cabeça do fêmur, tá? Então, a cabeça do fêmur está sempre voltada para medial, como a gente pode ver aqui, ó. Vou aumentar essa outra imagem. Aqui, ó. Tá? Sempre para o medial. Aqui eu tenho a face patelar, onde eu vou encaixar a patela, tá? Que é uma articulação. E o osso, ele tem essa inclinação mesmo, tá? Ele não é retinho assim, não. Ele tem essa inclinação natural. A gente viu isso no valgo e no varo. Lembra? Acho que umas 3 aulas anteriores. Aqui é uma vista posterior, tá? Aqui eu tenho os côndilos, que é a parte que vai fazer a movimentação do joelho, da articulação do joelho. Então, aqui eu tenho o quadril, a articulação coxo-femoral, aqui eu tenho a articulação do joelho, aqui do tornozelo, metatarsos e assim vai. Como que eu sei que côndilo é esse? Eu vou chamar esse aqui de côndilo medial de quem? Do fêmur. E aqui eu vou chamar de côndilo lateral, porque está em oposição à cabeça, tá? Côndilo lateral. Então, eu tenho côndilos tanto no fêmur quanto na tíbia. Então, esse platô que a gente está vendo aqui, tá? Também chama côndilo. Só que o outro côndilo a gente tinha uma saliência e esse côndilo já não. Tem um encaixe muito parecido com a cavidade glenoide lá da escápula, tá? É um platô, é uma base, que também é côncava. É onde se apoia, tá? Esta estrutura aqui, ó. Deixa eu colocar mais para a lateral. Aqui. Esta estrutura aqui, tá? Tá apoiada. Então, é uma cavidade que se apoia em um côndilo côncavo e convexo de novo. Aqui eu tenho uma tuberosidade, que é uma região mais áspera, tá? As eminências são essas estruturas, aqui nem um dentinho, uma saliência maior, então eu tenho 2 cavidades assim e uma eminência aqui no meio, tá? Para poder ter o encaixe, ter esse encaixe aqui dessa estrutura, fica bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio, bem aqui no meio, a eminência, tá? Desse platô. Tuberosidade, e aqui a gente vai ver o maléolo medial, certo? E na outra parte, como eu tenho
a união de dois ossos aqui, então aqui embaixo na articulação do tornozelo, vocês vão ver a união da fíbula com a tíbia com a fíbula. Fíbula é a mais fininha. Esse encaixezinho, essa articulação, é essa estrutura aqui, ó, incisura fibular, porque encaixa uma na outra. É incisura tibial, porque encaixa na tíbia, tá? E aqui tem o outro maléolo lateral. Então, eu só vou ter o maléolo lateral só na fíbula e o maléolo, que é essa outra pontinha aqui, ó, medial, só na tíbia. Então, vamos lá de novo. Na tíbia, eu tenho maléolo medial, tá pro lado de dentro. Na fíbula, eu tenho maléolo lateral, porque tá do lado de fora. E aqui a fíbula tá bem simplesinha, a gente colocou aqui só o nome da cabeça, que é onde se encaixa bem aqui em cima, ela fica bem encostadinha na tíbia. A tíbia é uma estrutura extremamente superficial, a gente consegue palpar, tá, essa linha áspera aqui, ó, com muita facilidade, porque a gente não tem músculos aqui, tá? Bem nessa região. A gente vai ter um músculo lateral, que é o tibial, tá? É o tibial anterior, é um músculo lateral que vem aqui. Quero mostrar então para vocês essa articulação aqui do joelho, para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento do platô tibial. Vou aumentar essa imagem aqui. Uma vista anterior, certo? Platô da tíbia. Aqui é o fêmur, o côndilo do fêmur e aqui o côndilo da tíbia, certo? Medial, medial, lateral, lateral. E aqui é o que eu falei para vocês da patela que tá passando lá no meio do tendão, certo? Então, teve um corte aqui, ó, um corte nessa região para vocês conseguirem ver a patela rebatida para frente, os músculos, tá, do quadríceps estão aqui e essa inserção que estava ligada aqui. Esses risquinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, são as pinças para rebater, para abrir a estrutura. Aqui é a presença dos ligamentos. A gente pode ver o ligamento em verde aqui, ó, ligamento cruzado posterior e o anterior, que está aqui em azul. E o menisco são esses discos. Lembra que a gente falou da coluna, dos discos articulares? Então, no joelho a gente também vai ter esses discos e a gente vai chamar eles de menisco. Vamos conhecer eles aqui, ó. Então, essa aqui é uma vista da tíbia. Imagina que tem um joelho aqui encaixado. Eu tirei o fêmur e virei, tá? Então, eu tô vendo aqui esse platô, tá olhando pra mim esse platô. Eu tenho aqui um menisco lateral e um menisco medial. Vocês podem reparar que a forma deles também é um pouquinho diferente e eles não são um disco fechado, contínuo, como o disco medular, tá? Eles têm uma inserção aqui, ó, na parte da eminência. Um é maior, o C, né, mais fechadinho, e o outro é mais aberto nessa concavidade deles. E aqui está mostrando, então, o ligamento posterior e o ligamento anterior. Isso, a gente está falando de osso, mas é importante a gente já dar uma préviazinha, né, do que está por vir da parte das articulações e assim vai. Então, aqui coloquei maior, só para vocês verem aqui o tendão patelar, que ele sai lá do quadríceps, do músculo reto femoral, e vem se inserir aqui na tuberosidade, ó. Na tuberosidade da tíbia a gente acabou de ver. Olha só a importância dessas estruturas que a gente está falando. Aqui é o ligamento colateral lateral, né, da fíbula. Então, já recebe o nome da estrutura, fica mais fácil de decorar. Aqui é um movimento de flexão do joelho. Quando há esse movimento de flexão do joelho, há uma sobrecarga aqui, ó, nos meniscos. E tem um choque ósseo, claro que com a patela. Quando ela volta o joelho volta para a extensão, alivia a compressão aqui no disco e essa patela volta para o lugar. Diminui a compressão caso não tenha sobrepeso, porque se não tiver sobrepeso e estiver em pé, essa compressão continua. Então, imaginem aí um movimento de flexão e extensão desse joelho com uma sobrecarga, como num agachamento.
que acontece com esses ligamentos e com esse menisco? Depois a gente vai ver nas articulações, que as articulações têm um movimento de deslizamento junto. Por isso que a gente tem também os ligamentos cruzados, para evitar essa movimentação da tíbia, para não desencaixar, né, o joelho aqui. Então aqui, só para vocês poderem ver, tá? Em azulzinho, a articulação, como ela é. E para a gente poder finalizar os membros inferiores, a gente está vendo aqui o pé, certo? O calcâneo, os ossos do tarso, aqui os metatarsos, assim como as mãos, essa região também tem os metatarsos. O hálux também só tem 2 falanges e as outras demais são 3, falange proximal, média e distal. Essa vista a gente está vendo, né, a vista podal. Eu estou vendo aqui a planta do pé, certo? Aqui, nessa eminênciazinha aqui do osso calcâneo, é onde sai o tendão da face do arco do pé, né? A gente não tem fascite plantar do músculo da fáscia aqui, tá? Então, ele vai se inserir aqui nessa região. E se ele é muito tracionado por muita sobrecarga, com muito peso, calçado errado, vai forçar, sobrecarrega essa estrutura. E esse ossinho começa a calcificar uns pedacinhos e fica com uma pontinha, né? Como uma pontinha dessa caneta assim, certo? E fica um bico, e esse bico que é, quando ele só puxa é a fascite plantar. Quando forma esse biquinho de osso, é o esporão. Vou colocar essa outra imagem aqui, ó, que tá aqui tá mais bonita, como a das mãos, que tá colorida, fica melhor o entendimento, tá? Vamos conhecer então os ossos do tarso. Calcâneo, o arco do pé, então a gente tem o talos, e às vezes quando a pessoa tem uma sobrecarga aí, a pessoa caminha, tem o arco do pé, né? Então tem gente que desaba esse arco do pé, então é o osso do talos, a gente vai ver isso em avaliação postural depois, tá? Depois a gente tem o navicular, os ossos cuneiformes, tá? E os ossinhos sesamoides que estão aqui, ó, bem bonitos em laranja. Lembra que a gente falou que era também um osso que ficava no meio do tendão, assim como a patela? Olha aqui, ó. Olha onde eles aparecem de novo. Mais um, agora nos pés, tá? Em amarelo aqui os metatarsos e aqui coloridinho as falanges. Falanges proximais e distais e as médias aqui em vermelho. Vamos lá, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa saga pela viagem do corpo humano por todo o esqueleto, nesses vídeos que a gente fez aqui, nessa sequência de vídeos para vocês. A gente fez crânio e face, depois a gente fez o eixo, que era tórax e coluna, depois cintura escapular e membro superior, e a gente finalizou agora com os membros inferiores. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula, estudem para a prova, não deixem de fazer o atlas, que é muito importante, pinta, desenha, né? Cada um tem uma maneira e um jeito diferente de estudar, cada um tem o seu, encontre o seu, a sua maneira mais fácil de visualizar, de memorizar, tá? E nomear cada uma dessas estruturas que lá na frente a gente vai precisar. E eu vou cobrar. Assistir esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Não esqueçam de fazer as suas atividades, responder o questionário de frequência para quem é aluno nosso e acessa o portal. Questionário de frequência, fórum de atividades, assista o vídeo quantas vezes forem necessárias. É isso aí, gente. Deixo aí um grande beijo e um abraço e bons estudos!